Será que um cristão pode votar em candidatos da esquerda? O que a Bíblia diz sobre isso? Esta pergunta que eu fiz para uma ferramenta de inteligência artificial que eu estou usando aqui nesse canal para fazer análises bíblicas, estudos bíblicos e trazer aqui à tona algumas questões teológicas e de natureza prática da vida cristã. Então, eu fiz essa pergunta e eu quero que você acompanhe a resposta que ela nos dá, e aí a gente vai discutir se isso é pertinente ou não, se foi uma boa resposta, se a gente pode, inclusive, utilizar ferramentas de inteligência artificial para nos ajudar em questões cristãs, em questões teológicas e questões bíblicas. Então, a pergunta que eu fiz aqui foi bem direta, né? Um cristão pode votar em candidatos de esquerda política? O que a Bíblia diz sobre isso? Então ele me diz aqui o seguinte, ó. Esta é uma questão que muitos cristãos se fazem, né, uma pergunta, e a resposta não é tão simples, porque a Bíblia não fala diretamente sobre partidos políticos ou ideologias modernas, como esquerda e direita, mas podemos refletir biblicamente a partir de alguns princípios, exatamente. Então aqui ela já traz uma questão importante, né? Quem for para a Bíblia achando que ela vai dizer se você deve votar em candidato A ou B, vai quebrar a cara, né? Porque a Bíblia não tem esse propósito. O que a Bíblia traz são princípios, né? Até porque direita, esquerda, essas ideologias são coisas muito modernas, né? Não existia isso na época de Jesus, na época do Novo Testamento, por exemplo. O que nós temos são princípios, e aí sim, vamos ver os princípios que ele nos orienta aqui. Primeiro, a Bíblia não proíbe nem manda votar em um lado político específico. A Escritura não cita sistemas democráticos nem partidários, pois esses são fenômenos modernos, né? O que ela traz são princípios que devem orientar a consciência do cristão ao se envolver com política. E aí ele cita justiça, amor ao próximo, verdade, honestidade e cuidado com os mais fracos. Muito bem, uma boa observação. E aí ele cita dois textos. Ele cita Miqueias, né? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. O que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com teu Deus? E depois ele cita também Romanos 13:1, né? Lembra que toda autoridade é estabelecida por Deus. Esse versículo anda muito esquecido nos nossos tempos, né? E é um princípio bíblico importante. Então tá aí. Esse é o primeiro ponto que ela nos apresenta. O segundo ponto, cristãos são chamados a ser sal e luz do mundo, né? Então, cita o texto de Jesus, ser sal da terra e luz do mundo. Isso inclui influenciar a sociedade de forma positiva, também por meio de escolhas políticas. Preste atenção aqui, ó. Escolhas políticas. Sabe como que a gente escolhe um político? Na hora do voto. É quando no Brasil nós temos uma democracia que permite que todas as pessoas, né, acima de 16 anos, se não me engano, possam votar livremente. Então, é na urna que você faz as suas escolhas políticas. É ali que você diz sim para um determinado político e não para outro, diz sim para uma ideologia política e não a outra, diz sim para um partido político e não a outra, né? Logo, a decisão de voto deve ser feita pensando em como as propostas de um candidato ou partido se alinham com os valores do reino de Deus. Então, vamos lá. Você lê as propostas dos candidatos, seja ele de direita ou de esquerda, ou você toma uma decisão porque você já decidiu votar pelo lado A, pelo lado B, independentemente das propostas? Esse é um ponto importante que esse tópico 2 nos traz. O 3, ele vai dizer o seguinte: critérios bíblicos para avaliar candidatos. Esse é bom. Muito bem. Em vez de fixar em rótulos de esquerda ou de direita, o cristão deve avaliar: o candidato promove a justiça ou corrupção? Muito bem, um excelente ponto para ser observado. Lembre-se que a justiça é um atributo de Deus. Esse candidato, ele defende a dignidade da vida humana?
desde o nascituro até os vulneráveis? Ai, 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 hein? Essa pergunta aqui no Brasil atualmente precisa de uma reflexão muito profunda, né? Ele trabalha pela paz ou fomenta a divisão? Pegou agora, hein? E agora? Como é que a gente decide aqui? Esquerda ou direita? Candidato A ou candidato B? Tem propostas que visam o bem comum, não apenas interesses pessoais ou de grupos? Olha, esse critério 3 aqui no Brasil, ele precisaria ser passado bastante a limpo por nós cristãos, é uma reflexão para todos nós, e eu acho que essa ferramenta aqui, ela está sendo um excelente professor aí, está dando aí um puxão de orelha em todos nós cristãos nessa questão política, porque esses pontos que ela coloca aqui, a meu ver, estão profundamente ligados com as verdades bíblicas, né? Então, até aqui, estou gostando, estou achando que essa ferramenta de inteligência artificial não é nem de direita nem de esquerda, mas ela está sendo fiel, né, à pergunta que eu fiz. E tem 4. Consciência individual e liberdade cristã. Paulo fala sobre liberdade de consciência em assuntos que não são claramente definidos como pecados. Em Romanos 14:5. Cada um esteja plenamente convicto em sua própria mente. Portanto, um cristão pode votar tanto em candidatos de esquerda quanto de direita, desde que faça isso com consciência diante de Deus, buscando o bem do próximo e não apenas vantagens próprias. Nossa, isso aqui para mim é uma coisa que todos os cristãos deveriam ouvir, né? Eu acho que, veja, isso aqui não é um pastor que está falando, não é um teólogo, não sou eu que estou falando, não induzi, não treinei essa ferramenta para responder aquilo que eu queria, fiz apenas uma pergunta simples. E essas ferramentas, elas são treinadas com o quê? Elas são treinadas com conteúdos que elas aprendem, né? Então, em questões políticas, em questões teológicas, em questões bíblicas, ela vai ler livros, ela vai ler artigos, o que outros cristãos, né, pensaram e escreveram a respeito. Esse é o material que eles usam para treinar essas ferramentas. Ela junta tudo isso, né, e produz uma espécie de sabedoria, né, a partir da sabedoria de que muitos publicaram. E aí, ao responder dessa forma aqui, fazendo essa boa correlação com os textos bíblicos, mostra uma coerência que falta, inclusive, em muitos cristãos, né? Pudera que todos os cristãos, né, tivessem esta coerência que foi apresentada aqui, né? E aí, ele faz aqui um resumo. A Bíblia não proíbe um cristão de votar em candidatos de esquerda ou de direita. O que ela pede é que o cristão avalie com discernimento, oração e consciência se as propostas e valores do candidato estão mais próximos daquilo que agrada a Deus. Justiça, honestidade, compaixão, cuidado com os pobres e respeito à vida. Vamos avaliar esses critérios aqui, né? E aí a gente talvez tenha aí uma resposta melhor que nós mesmos poderemos falar se podemos ou não votar em candidatos da esquerda. O que você achou desse estudo? Você achou que essa ferramenta foi coerente? Deixa um comentário aqui e curta o vídeo, inscreva-se no canal. Eu estou usando essas ferramentas aqui para a gente fazer aí alguns estudos bíblicos, para a gente produzir algum material aí de interesse comum, né? E a nossa pergunta sempre é se a gente pode usar ou não essas ferramentas, né? Se elas são coerentes, se as respostas que elas dão são boas ou não, né? E pelo menos nesse estudo aqui eu achei absolutamente coerente. O que você achou? Comenta aí e muito obrigado por ficar até aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus.